Já passou pela sua cabeça a ideia de simplesmente evaporar, deixar de responder às mensagens, de evitar os encontros, de não dar mais satisfações a ninguém? Se retirar do mundo por um ano inteiro, sem olhar para trás? A maioria das pessoas encara essa atitude como uma fuga, um sinal de fraqueza, algo que você faz quando a pressão da vida se torna insuportável. Mas Jung, o mestre da psique humana, descobriu algo radicalmente diferente. Ele percebeu que o retiro estratégico, o desaparecimento planejado, é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas de transformação pessoal que existem. E a neurociência contemporânea finalmente está começando a entender o mecanismo por trás disso. Em 1913, após seu turbulento rompimento com Freud, Jung fez exatamente isso. Ele se isolou, reduziu drasticamente sua prática clínica, se afastou dos círculos intelectuais e mergulhou de cabeça no que ele chamaria mais tarde de um profundo diálogo com o inconsciente. E emergiu, anos depois, com as ideias que moldaram nossa compreensão da mente humana: os arquétipos, a sombra, a autenticação, o livro vermelho. Jung não teve suas maiores revelações enquanto estava conectado. Ele as encontrou na solidão, em sua introspecção, no silêncio. E hoje, eu vou te explicar exatamente o que acontece quando você se retira da vida de todos por um ano. O que muda no seu cérebro, o que se transforma na sua psique, e por que a pessoa que retorna nunca é a mesma que partiu. Mas antes de prosseguirmos, eu preciso que você entenda a diferença crucial entre introspecção e exílio, porque confundir esses dois conceitos pode ser a diferença entre uma profunda transformação pessoal e uma dolorosa destruição. O exílio é quando você é forçado a ficar sozinho, quando as circunstâncias te afastam das pessoas, quando você se sente excluído, rejeitado, abandonado. O exílio é doloroso, porque não foi uma escolha sua. A introspecção voluntária é algo completamente diferente. É quando você escolhe se retirar, quando você decide conscientemente que precisa de tempo longe do mundo. Quando você reconhece que algo dentro de você precisa de espaço para emergir, para se manifestar. A neurociência trata esses dois estados de forma muito diferente. Pesquisas da doutora Kay Tai, neurocientista do Salk Institute, mostram que o cérebro processa o exílio como uma forma de fome. As mesmas áreas que se ativam quando você está faminto por comida, se acendem quando você é privado de contato social. A substância nigra e a área tegmental ventral disparam sinais de que algo essencial está faltando. Mas quando a introspecção é voluntária, algo mais acontece. A Default Mode Network, a rede cerebral associada à autorreflexão, a consciência de si, se torna mais ativa. Você começa a processar informações de uma forma diferente. Você começa a fazer conexões que não fazia antes. Você começa a acessar partes de si mesmo que estavam escondidas pelo barulho constante das interações sociais. Jung entendia isso intuitivamente. Ele escreveu que a solidão não vem da ausência de pessoas, mas sim da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Quando você está cercado de pessoas que não te entendem, você pode se sentir mais sozinho do que quando está realmente sozinho. O retiro estratégico inverte essa dinâmica. Você remove as pessoas que não te entendem, você remove as demandas constantes, você remove o barulho. E nesse silêncio, você finalmente consegue se ouvir. Deixe-me te explicar o que acontece no seu cérebro durante um ano de retiro voluntário, porque a neurociência tem dados fascinantes sobre isso. Nas primeiras semanas, seu cérebro entra em um estado de alerta máximo.
Ele está acostumado com a estimulação social constante, mensagens, notificações, interações. Quando isso para abruptamente, o sistema de recompensa do cérebro fica confuso. Você pode sentir ansiedade, inquietação, até mesmo uma forma de ressaca emocional. Um estudo recente publicado na revista Mente em Cérebro, em 2025, mostrou que o isolamento social altera a segregação das redes cerebrais. As redes que normalmente operam separadamente começam a se misturar de formas novas. Isso pode parecer desconfortável no início, mas é exatamente o que permite uma reorganização profunda. Após as primeiras semanas, algo começa a mudar, o cérebro começa a se adaptar, a urgência constante de verificar as mensagens diminui, a necessidade de validação externa enfraquece. Você começa a desenvolver o que os pesquisadores chamam de autorregulação autônoma, a capacidade de regular seu estado emocional, sem depender dos outros. Isso é crucial, porque a maioria das pessoas não percebe o quanto depende de interações sociais para regular como se sente. Um elogio te eleva, uma crítica te derruba, a atenção de alguém te valida, a indiferença te machuca. Você está constantemente terceirizando sua estabilidade emocional para os outros. Quando você se retira por um ano, você é forçado a desenvolver fontes internas de estabilidade. Você aprende a se validar, aprende a se acalmar, aprende a encontrar significado, sem que alguém te diga que você importa. E essas habilidades, uma vez desenvolvidas, permanecem com você. Mesmo quando você retorna, Jung chamava isso de parte do processo de autenticação, a capacidade de ser inteiro em si mesmo, sem precisar de outros para se completar. Ele dizia que a autenticação não isola, ela conecta. Mas primeiro, você precisa se tornar alguém que pode genuinamente se conectar, em vez de alguém que se conecta por desespero. Há um paradoxo aqui que poucos entendem. A melhor forma de melhorar seus relacionamentos é passar um tempo sem nenhum relacionamento, porque você remove a necessidade desesperada que contamina suas conexões. Você para de buscar nos outros o que só você pode se dar. Agora, quero te explicar as 4 fases que toda pessoa atravessa quando se retira por um ano, porque entender esse mapa pode te ajudar a navegar pela experiência. A primeira fase é a desintoxicação. Dura aproximadamente as primeiras 4 a 6 semanas. É quando o barulho do mundo começa a sair do seu sistema. As vozes das outras pessoas que vivem na sua cabeça começam a silenciar. As expectativas que você carrega sem perceber começam a se revelar. Você começa a perceber quantos dos seus pensamentos não são realmente seus, mas ecos do que outros disseram. Essa fase é desconfortável. Você pode se sentir vazio, pode se sentir perdido, pode questionar por que fez isso. Mas esse desconforto é necessário. É o processo de remover camadas que não são suas, para poder finalmente ver o que está por baixo. A segunda fase é o confronto. Dura aproximadamente do 2º ao 4º mês. É quando você começa a enfrentar partes de si mesmo que estava evitando, sem distração social, sem a possibilidade de fugir para a companhia de outros. Você é forçado a sentar com seus demônios. Jung era claro sobre a necessidade dessa fase. Ele dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A introspecção prolongada te força a encarar sua escuridão. Não há para onde correr. Não há ninguém para distrair você, de você mesmo. Essa é a fase mais difícil. Muitas pessoas desistem aqui. Voltam correndo para a segurança das interações superficiais. Preferem o barulho ensurdecedor, a introspecção silenciosa, que revela verdades desconfortáveis. Mas se você aguentar firme, se você atravessar essa escuridão,
algo extraordinário acontece. A terceira fase é a reconstrução. Dura aproximadamente do 5º ao 8º mês. É quando você começa a construir uma nova versão de si mesmo, não baseada no que os outros esperam, não baseada em papéis sociais pré-definidos, mas baseada naquilo que você descobriu no diálogo, naquele confronto interno. Essa fase é caracterizada por uma clareza que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você sabe o que quer, porque removeu todas as vozes que diziam o que você deveria querer. Você sabe quem é, porque removeu todas as máscaras que usava para os outros. Você sabe o que importa de verdade, porque removeu todas as distrações que escondiam o que era essencial. Jung chamava essa fase do processo alquímico de albedo, o clareamento que vem depois do escurecimento. É o momento em que a luz começa a entrar, após a escuridão do confronto. É quando você começa a ver com novos olhos. Durante essa fase, algo fascinante acontece no cérebro. Pesquisas mostram que períodos prolongados de reflexão e introspecção alteram a conectividade entre regiões cerebrais. Novas conexões se formam entre áreas que normalmente não se comunicam. É como se o cérebro estivesse se reconfigurando para operar de uma forma completamente diferente. Andrew Huberman fala extensivamente sobre como a neuroplasticidade requer certas condições para funcionar: urgência, foco e sono adequado. A introspecção voluntária cria exatamente essas condições. Você tem urgência porque está confrontando questões fundamentais sobre sua existência. Você tem foco porque não há distrações. E você pode dormir adequadamente, porque não há demandas sociais, perturbando seu ritmo natural. A quarta fase é a integração, dura aproximadamente do 9º ao 12º mês. É quando você começa a preparar seu retorno. Mas não um retorno ao que era antes. Um retorno como alguém diferente. Alguém que passou pelo fogo e emergiu transformado. Essa fase é delicada. Você está entre dois mundos, o mundo interno, que você construiu na introspecção, e o mundo externo, ao qual vai retornar. A tentação é abandonar tudo o que aprendeu e simplesmente voltar aos velhos padrões. Mas isso seria desperdiçar todo o trabalho. A integração requer que você leve consigo o que aprendeu, que você mantenha as fronteiras que estabeleceu, que você preserve a clareza que conquistou, que você proteja a versão de si mesmo, que emergiu do silêncio. Agora, quero te explicar algo que Jung descobriu sobre o retorno, porque voltar é tão importante quanto partir. Jung dizia que a autenticação não é um processo de exílio permanente, é um processo de se tornar inteiro, para poder se conectar de forma genuína. Você não some para fugir do mundo. Você some para se encontrar. E então você retorna, trazendo consigo o ouro que encontrou no escuro. Mas o retorno é chocante. Você mudou. O mundo não mudou. As pessoas esperam encontrar quem você era. E você não é mais essa pessoa. Isso cria uma fricção que pode ser dolorosa. Algumas pessoas não vão reconhecer quem você se tornou. Algumas vão resistir à sua mudança. Algumas vão tentar te puxar de volta para quem você era, porque essa versão era mais confortável para elas. Você vai precisar fazer escolhas difíceis sobre quais relacionamentos manter, sobre quais deixar ir, sobre como navegar um mundo que quer te encaixar de volta em caixas que você superou. Mas aqui está a verdade, que poucos entendem. Os relacionamentos que você perde porque mudou eram relacionamentos que você deveria perder. Eram baseados em uma versão de você que não era real. Eram baseados em máscaras, em performances,
em quem você fingia ser. Os relacionamentos que sobrevivem à sua transformação são os reais, são aqueles onde a pessoa te ama por quem você genuinamente é, não por quem você fingia ser. Esses relacionamentos se tornam mais profundos após seu retorno, porque você finalmente pode se conectar de verdade. Agora, deixe-me te explicar o que a neurociência diz sobre os efeitos de longo prazo de um ano de introspecção voluntária. Estudos mostram que a homeostase social, o equilíbrio de conexões sociais que o cérebro busca, pode ser recalibrada através de períodos de exílio consciente. É como reiniciar um termostato. Você estava acostumado a precisar de uma quantidade constante de validação externa. Após um ano sozinho, você precisa de muito menos. Isso não significa que você se torna antissocial. Significa que você se torna seletivo. Você não precisa mais de qualquer interação para se sentir bem. Você pode escolher interações que realmente importam. Pode dizer não sem culpa. Pode estar sozinho, sem sentir falta desesperada de companhia. A doutora Ana Beatriz Barbosa, cujas pesquisas mencionei antes, descobriu que existe uma espécie de neurônio da introspecção no cérebro. Esses neurônios no núcleo dorsal da RAF disparam quando estamos privados de contato social, criando uma sensação desagradável que nos empurra de volta para a sociedade. Mas aqui está o fascinante. Esses neurônios podem ser treinados através de introspecção voluntária e reflexão consciente. Você pode alterar como eles respondem. Você pode aprender a estar sozinho, sem que esses neurônios disparem sinais de alarme. Você pode encontrar paz no silêncio. Isso não acontece da noite para o dia. Requer tempo, requer prática, requer o tipo de imersão prolongada que um ano de retirada oferece. Mas uma vez que acontece, você ganha uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. A liberdade de não precisar dos outros para se sentir completo. Há algo mais que preciso te contar sobre esse processo, sobre o que acontece com sua criatividade. Durante um ano sozinho, Jung notou que seus períodos de maior produção criativa coincidiam com seus períodos de maior introspecção. O Livro Vermelho, sua obra mais profunda, foi criado durante anos de exílio. As ideias que definiram seu legado emergiram do silêncio. A neurociência confirma isso. A Default Mode Network, que se torna mais ativa durante a introspecção, está intimamente ligada à criatividade. Quando você para de processar estímulos externos constantes, o cérebro começa a fazer conexões internas. Ideias que estavam fragmentadas começam a se unir, insights que estavam escondidos começam a emergir. Muitas pessoas dizem que querem ser criativas, mas nunca dão ao cérebro o espaço necessário para criar. Estão constantemente consumindo mensagens, notícias, redes sociais, conversas. O cérebro nunca tem tempo de processar e sintetizar. Nunca tem silêncio suficiente para ouvir as ideias que estão tentando nascer. Um ano sozinho muda isso. Você dá ao seu cérebro o que ele precisa para criar: espaço, silêncio, tempo, e o que emerge pode te surpreender. Há algo mais que a neurociência descobriu recentemente sobre os efeitos da introspecção voluntária, algo que muda como entendemos esse processo. Pesquisas recentes de 2024, lá da Universidade de St. Andrews, mostram que existe uma relação direta entre o isolamento social e o declínio cognitivo. Pessoas que vivem socialmente isoladas têm 31% mais risco de desenvolver demência. Isso parece contradizer tudo o que estou dizendo até agora, não é? Mas aqui está o detalhe crucial. Esses estudos mediram o isolamento forçado.
pessoas que não escolheram ficar sozinhas, pessoas que foram abandonadas, excluídas, marginalizadas. Esse tipo de introspecção imposta é tóxica, porque carrega consigo a dor da rejeição. É como uma ressaca emocional constante. A introspecção voluntária é completamente diferente. Quando você escolhe se retirar, seu cérebro processa a experiência de forma oposta. Em vez de ativar circuitos de ameaça e rejeição, ativa circuitos de exploração e descoberta. Em vez de encolher, o cérebro se expande. Um estudo da UC San Diego mostrou que pessoas que participaram de um retiro de meditação de apenas 7 dias apresentaram mudanças mensuráveis no cérebro e no metabolismo. Imagine o que acontece em 1 ano. Imagine a profundidade da autenticação quando você dedica tempo real ao trabalho interno. É como um mergulho profundo dentro de si. A chave está na intenção. Você não está fugindo de algo. Você está indo em direção a algo. Você não está evitando a vida. Você está mergulhando nela de uma forma que a sociedade moderna não permite. Você está fazendo algo que deveria ser normal, mas se tornou radical. Nossos ancestrais tinham acesso à introspecção de formas que nós perdemos. Eles passavam tempo sozinhos na natureza. Tinham períodos de reflexão como parte natural da vida. As tradições espirituais de todas as culturas incluem retiros, vigílias solitárias, períodos de silêncio. É como um ritual de passagem. Nós perdemos isso. Estamos constantemente conectados, constantemente estimulados, constantemente distraídos. E então nos perguntamos por que nos sentimos vazios, por que nos sentimos perdidos, por que não sabemos quem somos. A resposta é que nunca temos tempo de descobrir, nunca temos silêncio suficiente para ouvir a resposta. Nunca temos espaço suficiente para que o verdadeiro eu emerja. É como procurar um tesouro escondido em um campo de batalha. 1 ano sozinho corrige isso. Não é um luxo, é uma necessidade que esquecemos que existia. É como redescobrir um sentido perdido. Há também um aspecto espiritual que Jung reconhecia. Mesmo sendo um cientista, ele percebia que a introspecção prolongada frequentemente leva a experiências que transcendem a psicologia normal. Experiências de conexão com algo maior. Experiências de significado profundo. Experiências que os místicos de todas as tradições descrevem. É como encontrar um portal para outra dimensão. Isso não é mágica. É o que acontece quando você remove todo o ruído e permite que partes mais profundas da psique se manifestem. Partes que normalmente estão abafadas pelo barulho constante do mundo. Partes que carregam sabedoria que você nem sabia que tinha. É como desenterrar um conhecimento ancestral. Jung chamava isso de encontro com o self. O self, na teoria de Jung, não é o ego, é algo maior. É o centro verdadeiro da psique, que inclui o consciente e o inconsciente. É a totalidade de quem você é. Encontrar o self requer sair do caminho. Requer que o ego, com todas as suas preocupações, medos e necessidades, se acalme o suficiente para que algo mais profundo possa falar. Isso raramente acontece no barulho da vida diária, mas na introspecção prolongada, as condições se criam naturalmente. É como preparar o terreno para o florescimento. Muitas pessoas descrevem experiências de clareza profunda durante períodos de retiro, momentos onde tudo faz sentido, momentos de paz que parecem vir de fora delas, momentos de certeza sobre seu caminho e propósito. Essas experiências são reais. São o resultado de finalmente dar espaço para que o self se manifeste. É como um raio de sol em um dia nublado. Agora, quero te dar algumas orientações práticas sobre como fazer essa retirada,
porque a intenção é importante, mas a execução determina o resultado. Primeiro, faça isso de forma consciente. Não desapareça sem avisar como forma de punir as pessoas ou de fugir de problemas. Comunique de alguma forma que você está se retirando, que precisa de tempo, que vai voltar. Isso remove o drama e permite que você foque no trabalho interno. É como plantar uma semente em terreno fértil. Segundo, crie estrutura. Introspecção sem estrutura pode se tornar caos. Estabeleça rotinas, horários para acordar, para refletir, para se mover, para criar. O cérebro precisa de ritmo para funcionar bem. A estrutura te mantém ancorado enquanto você explora territórios internos desconhecidos. É como ter um mapa em uma jornada. Terceiro, pratique reflexão ativa. Não basta estar sozinho. Você precisa usar a introspecção. Escreva, medite, questione. Examine seus padrões, suas crenças, suas sombras. A introspecção passiva apenas te entedia. A introspecção ativa te transforma. Huberman fala sobre como a escrita ativa diferentes áreas cerebrais do que simplesmente pensar. Quando você coloca em palavras o que está descobrindo sobre si mesmo, você consolida esse conhecimento. Você torna consciente o que era inconsciente. Você cria um registro que pode revisitar. É como construir uma ponte entre o passado e o futuro. Quarto, cuide do corpo. A tentação durante a introspecção é negligenciar o físico, parar de se exercitar, comer mal, dormir de forma irregular. Mas o corpo é a fundação sobre a qual a autenticação psicológica acontece. Se o corpo sofre, a mente não consegue processar. Huberman enfatiza consistentemente que sono, exercício e nutrição são os pilares fundamentais. Sem eles, a neuroplasticidade não funciona direito. Os insights que você tem não se consolidam. A autenticação fica superficial. É como tentar construir uma casa em areia movediça. Quinto, não tenha medo do vazio. Haverá momentos em que você não vai sentir nada acontecendo. Momentos de tédio, momentos de vazio, momentos em que você vai questionar por que está fazendo isso. Esses momentos são parte do processo. Não fuja deles. Sente com eles. O vazio é onde as novas possibilidades nascem. Jung era claro sobre a necessidade de suportar o vazio. Ele dizia que a ansiedade e o tédio que sentimos quando sozinhos são sinais de que estamos evitando algo. O trabalho é descobrir o que estamos evitando. E a única forma de descobrir é permanecendo no desconforto até que ele revele seu segredo. É como encarar seus demônios interiores. Agora quero te contar sobre quem você se torna depois de um ano sozinho. Porque essa pessoa é diferente de formas que você não consegue imaginar até passar pela experiência. É como renascer das cinzas. A pessoa que emerge tem uma qualidade de presença que os outros sentem. Você não está mais disperso entre 1000 distrações. Você não está mais buscando validação em cada interação. Você está presente, inteiro. Ali é como um farol em meio à escuridão. As pessoas notam isso. Mesmo sem saber o que mudou, elas sentem. Você se torna mais interessante, mais magnético, mais real. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você finalmente é você mesmo. Seus relacionamentos mudam. Você para de tolerar superficialidade, para de participar de jogos sociais, para de fingir interesse no que não te interessa. Você se torna seletivo. E essa seletividade atrai pessoas que valorizam a autenticidade. É como encontrar sua tribo. Sua clareza aumenta. As decisões que pareciam difíceis se tornam óbvias. Você sabe o que quer porque removeu todas as vozes externas que confundiam.
Você sabe o que importa porque passou tempo suficiente consigo mesmo para descobrir. É como enxergar a luz no fim do túnel. Seu medo diminui. Não porque você se tornou invulnerável, mas porque você passou pelo pior que a introspecção pode oferecer e sobreviveu. Você descobriu que pode confiar em si mesmo, que não precisa dos outros para se sentir seguro. Essa descoberta muda tudo. Existe também uma transformação na forma como você processa o tempo. Antes do exílio, o tempo passava de forma fragmentada. Pedaços de atenção divididos entre mensagens, reuniões, obrigações sociais. O tempo nunca parecia seu. Depois de 1 ano sozinho, você desenvolve uma relação diferente com o tempo. Ele se torna algo que você habita, em vez de algo que você tenta controlar. Você para de correr, para de se sentir atrasado, para de sentir que nunca há tempo suficiente. É como se o relógio interno finalmente encontrasse o ritmo da sua alma. Isso acontece porque o tempo subjetivo é moldado pela atenção. Quando sua atenção está fragmentada, o tempo parece passar rápido e vazio. Quando sua atenção está integrada, quando você está presente em cada momento, o tempo se expande. 1 ano sozinho ensina você a estar presente de uma forma que a vida social constante simplesmente não permite. É um mergulho profundo na presença, um presente que você se dá. Há algo mais que Carl Jung descobriu sobre esse processo, algo que a maioria das pessoas não entende, algo que ecoa nos estudos de neurocientistas como a doutora Mariana Xavier. Ele dizia que a autenticação, o processo de se tornar inteiro, não é um caminho egoísta, é um caminho que beneficia a todos. Quando você se torna mais real, você contribui para a consciência coletiva. Quando você integra suas sombras, você para de projetá-las nos outros. Quando você se cura, você ajuda a curar o mundo. É como se cada indivíduo fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. E ao se encaixar perfeitamente, contribui para a beleza da imagem completa. O mundo não precisa de mais pessoas fragmentadas, tentando se completar através dos outros. O mundo precisa de pessoas inteiras, que podem genuinamente se conectar. Pessoas que não estão desesperadas. Pessoas que podem amar sem precisar ser amadas em troca. Pessoas que podem dar sem precisar receber. 1 ano sozinho te aproxima de ser essa pessoa, não porque a introspecção é o objetivo, mas porque a introspecção é o caminho para a inteireza que permite conexão verdadeira, uma conexão que transcende a superficialidade e toca a essência do ser. Carl Jung tinha uma frase que captura perfeitamente isso. Ele disse que a autenticação não isola, ela conecta. Parece contraditório. Como se afastar pode te ajudar a se conectar melhor? A resposta está na qualidade da conexão. Antes do exílio, você se conectava a partir de necessidade. Precisava dos outros para se sentir bem. Precisava de validação para se sentir válido. Precisava de companhia para não se sentir sozinho. Essa conexão baseada em necessidade é frágil, é dependente, é facilmente rompida. É como um castelo de cartas, construído sobre areia movediça. Depois do exílio, você se conecta a partir de escolha. Você não precisa dos outros, você os escolhe. Você não busca validação, você a oferece. Você não foge da introspecção através da companhia. Você a abraça e então escolhe compartilhar. É uma dança, uma troca, um presente mútuo. Essa conexão baseada em escolha é mais forte, mais autêntica, mais durável. É o tipo de conexão que realmente satisfaz, que realmente preenche, que realmente importa. É a conexão que nutre a alma e fortalece o espírito. Você já pensou em desaparecer por 1 ano? Já sentiu o chamado para se retirar do mundo e se encontrar? É um chamado ancestral, um sussurro da sua alma pedindo por atenção. Comenta aqui embaixo.
Conta se você já fez isso, conta o que descobriu, conta quem você se tornou. Quando você compartilha sua experiência, você inspira outros que estão pensando em fazer o mesmo. Você se torna um farol, guiando outros navegantes em busca de si mesmos. E se esse vídeo te ajudou a entender o poder do retiro estratégico, considera apoiar esse trabalho. O Super Thanks ali embaixo é uma forma de participar. É uma troca consciente entre pessoas que valorizam profundidade. Uma forma de dizer, eu te vejo, eu te valorizo e eu apoio o seu trabalho. Carl Jung passou anos sozinho e emergiu com as ferramentas que ainda usamos para entender a mente humana. A introspecção não foi sua fraqueza, foi sua força, foi o cadinho onde seu ouro foi forjado. Foi o silêncio que permitiu que sua voz interior fosse ouvida e ecoasse através dos tempos. Talvez você precise do mesmo. Talvez o mundo esteja te chamando para se retirar. Talvez a voz que você está tentando calar seja a voz que precisa ser ouvida. E ela só pode ser ouvida no silêncio. Um silêncio que te permite escutar a melodia da sua própria existência. A pessoa que some por um ano não é a mesma que retorna. É uma metamorfose, uma transformação alquímica. E talvez essa seja exatamente a transformação que você precisa. A oportunidade de renascer das cinzas como uma fênix. Até o próximo vídeo. E lembra, às vezes, a forma mais corajosa de se encontrar é desaparecer, não para fugir, mas para finalmente ter espaço de ser quem você realmente é, para desabrochar como uma flor em pleno esplendor. Essa é sua jornada, essa é sua transformação. E ela começa quando você decide sumir, quando você tem a coragem de se virar para dentro e encarar a vastidão do seu ser